A história do aeromodelismo e a imaginação. Olha só. Deixa eu mudar de lugar aqui. Não, peraí, errei. Aqui, aqui, aí. Então, veja bem, desde os primeiros aeromodelos, lá no início do século XX, até todos os aeromodelos desenhados até hoje, a história do aeromodelismo é um reflexo direto da imaginação humana. O camarada que viu um aeromodelo, viu um avião e criou na sua cabeça o que ele queria fazer, um objetivo para ir atrás, tá? E os grandes aviadores, por exemplo, irmãos Wright, Santos Dumont. Eu botei irmãos Wright aqui porque Santos Dumont todo mundo conhece, irmãos Wright ninguém conhece. Então eu criei também utilizando IA uma imagem deles para você ver. E os irmãos Wright, Santos Dumont também e qualquer outro visionário, primeiro eles imaginaram o voo do seu avião aqui, ó, na cabeça, antes de realizar. E depois, então, eles concretizaram aquela imaginação, aquela ideia que eles tiveram, tá? Então, por exemplo, eu criei, as imagens são deles mesmos, só que criadas por inteligência artificial. Primeiro, olha, isso aí é uma, vamos dizer assim, é um exemplo deles dois sentados imaginando o avião deles e depois eles construíram, desenharam e construíram o seu avião e fizeram o seu avião voar. E você acha que com o Santos Dumont foi diferente? De jeito nenhum, a mesma coisa, tá? Ele imaginou primeiro o que ele queria fazer e aí ele criou o 14 bis, claro, né? Vamos falar agora dessas inovações inspiradas pela imaginação. Cara, olha só. Como que se constrói um aeromodelo hoje? Você pode construir de Depron, de isopor, você pode construir de vareta, de balsa. Pode construir de mais alguma coisa? Você pode inovar, por exemplo. Tem gente que já até faz, mas aeromodelo mesmo, com formato de avião, não conheço. Você pode fazer isso em papelão, por exemplo. Você pode construir um aeromodelo de papel, você pode construir de cartolina, você pode construir de um monte de coisas, nem sei quantos materiais nós temos disponíveis. Cara, tem gente que já inovou recentemente e constrói aeromodelo impresso por impressora, né? Aquela impressora que imprime as coisas fisicamente, né? Aquela impressora que ela derrete plástico, ela derrete algumas coisas e imprime ali um aeromodelo. Olha que coisa incrível, né? Então, a invenção dessas novas técnicas de construção, inclusive também motores, né, mais eficientes. Pô, recentemente, faz algum tempo já, mas não inventaram o motor elétrico para botar no aeromodelo? Lá atrás tinha o pulso jato, depois fizeram o jato puro e depois fizeram as turbinas, né, que você tem hoje voando aí nos jatos. Então, tudo isso foram inovações que foram sendo colocadas, partiram da imaginação de alguém e foram sendo colocadas na prática. E o uso de materiais também leves, como balsa, compósitos, né? Compósitos modernos, que jamais existiriam se alguém não tivesse imaginado que ele poderia construir um aeromodelo ou com uma impressora ou com aquele material que todo mundo está jogando no lixo. Então ele inovou, foi lá, fez, e quem criou isso? A imaginação dele. Então isso é muito importante em aeromodelismo. Você tem que ter a tua imaginação sempre ligada e funcionando direitinho. E ter uma visualização criativa, tá? Então, quando você se propõe a construir um aeromodelo, o primeiro passo não é escolher material, projeto técnico. Cara, é imaginar o teu aeromodelo voando, tá? E que manobras que ele faz? Como é que é? Como é que ele voa, né? Como é que é isso? Tá? Então, você tem que exercitar essa imaginação na construção do aeromodelo. Mais coisa do que isso? Claro, sem dúvida nenhuma, desenho e planejamento, cara. Você tem que planejar todo o teu aeromodelo, você tem que desenhar teu aeromodelo completo antes de pegar qualquer ferramenta e começar a construir, porque senão as coisas não vão encaixar, cara. Então, aeromodelismo é imaginação pura, cara. É imaginação pura. Você tem que imaginar aquilo que você vai fazer. Então,
Esse é o poder da imaginação. É pegar uma coisa que não existe e fazer essa coisa existir. Olha que incrível, cara, né? Você tem esse poder e você nunca percebeu isso. Agora, às vezes a gente precisa escutar de alguém, né? E como eu disse, 92% da população brasileira não se toca disso. E é por isso que a população brasileira, infelizmente, fica no estado em que está, né? Infelizmente, tem que ter mais estudo, mais educação para a pessoa desenvolver o seu intelecto, desenvolver a imaginação e aí, cara, você, no caso do aeromodelo, desenha, planeja, e depois você vai ver ferramenta, essas coisas. Tem que imaginar a tua imaginação trabalhando para criar alguma coisa concreta, tangível, como eu escrevi aí, tá? É assim que tem que ser no aeromodelismo. E na vida, tá? Bom, projetar, né? Vou projetar. No meu curso eu ensino a projetar um aeromodelo. Então, projetar um aeromodelo exige uma habilidade incrível, que você tem que antecipar como cada peça vai se comportar no ar. Você tem que imaginar o fluxo do ar sobre as asas, você tem que imaginar o equilíbrio, o peso, como é que você vai balancear o teu aeromodelo e até a pintura, né? Ou o revestimento com filme termorretrátil. Tudo isso você vai fazer aqui primeiro. Claro, lógico. Senão você vai executar o quê? Se você não tem nada na tua cabeça, se você não tem o projeto na tua cabeça, o projeto inicial. Então você precisa sempre usar o poder que você tem, que você não sabe que é tão grande assim ou não sabia, que é o poder da tua imaginação, cara. Olha isso aqui. Você já ouviu dizer um monte de vezes aí, porque o sujeito fez um protótipo do avião lá na Embraer, porque a indústria tal fez o protótipo de uma bicicleta elétrica, ou de isso ou daquilo. Cara, você acha mesmo, tá? Você acha mesmo que o cara chegou lá e começou a fazer um protótipo físico sem mais nada? Claro que não, cara. Ele criou o protótipo aqui primeiro, ó, na cabeça. Ele imaginou o protótipo, ele já imaginou o que ele ia usar, que materiais. Cara, será que isso dá certo ali? Isso aqui talvez não dê certo aqui. Então você vai fazendo dentro da tua mente, da tua imaginação, você vai até testando essas soluções que você cria. Você cria e testa tudo aqui dentro, tá? Então, vai fazer de plástico, vai fazer de papelão, vai fazer, sei lá, de qualquer material. Antes disso, antes de você comprar o material, você faz um protótipo na tua cabeça. Não, isso aqui não, esse material não vai dar certo aqui. Esse outro não vai dar certo aqui. Tá? Eu vou dar um exemplo daqui a pouco disso, daqui a pouco não, mais à frente, que eu estou usando atualmente, né? Durante as minhas aulas lá dos Mão na Massa, que eu faço agora toda terça-feira. De quinta-feira, essa live diferente aqui, para você ter mais conhecimento sobre aeromodelismo. E vamos à frente. Exemplo de aplicação construtiva. Cara, isso aqui, eu vou te mostrar agora, é um negócio louco, tá? Esse cidadão aí, o Burt Rutan, ele inovou na construção de aviões. Aviões de verdade. Só que, claro, meu, presta atenção no que eu escrevi ali, ó. Modelistas renomados como Burt Rutan começaram suas inovações no papel e na mente, antes de revolucionar no design de aeronaves reais e aeromodelos. Cara, ele fez o aeromodelo primeiro, mas ele fez primeiro na cabeça dele. Depois ele criou o aeromodelo, depois ele ajustou o aeromodelo, mas tudo isso antes foi criado na cabeça dele. E depois ele fez os aviões de verdade. Avião de verdade? É avião de verdade. Burt Rutan é um dos mais famosos projetistas de aeromodelo e de avião de verdade, cara. De aviões completamente diferentes. Eu vou dar para, não sei se você conhece ou não, mas eu vou mostrar para você agora. Esse aeromodelo aí se chama Long Easy. Cara, isso aí é um aeromodelo? Não, isso aí é um avião. Eu falei aeromodelo por quê? Porque ele fez o aeromodelo antes. Esse tipo de avião se chama canarde. Tá? O que que é canarde? É aquela asinha lá na frente, ó. Não sei se está aparecendo aí o mouse para você, mas é a asinha aqui na frente. Todos os aviões que eram desenhados por ele assim não funcionavam direito.
Até o dia que ele resolveu colocar o comando de arfagem, tá? Que é aquele comando de subir e descer, né? Fazer assim e fazer assim, ele colocou aí nessa asinha da frente. Então, essa asinha da frente, ela começou a mexer assim para subir e a mexer assim para descer. E aí o avião começou a ter controle, porque antes eles colocavam aqui nas asas os elevons, né? Que é elevator com aileron, ou seja, o profundor com aileron. Então aí o que que ele fez? Ele deixou só os ailerons aqui atrás. Esse avião não tem flap, tá? Só os ailerons aqui atrás. E aqui na frente ele colocou o elevon, que é o elevon não, desculpe, o profundor, vamos dizer assim, no avião convencional, mas aqui ele é chamado de canarde e ele é móvel, tá? Como fosse um profundor mesmo. E os lemes ele colocou nas pontas das asas. Cara, esse avião é extremamente rápido, extremamente econômico, gasta pouquíssimo, tá? E é uma inovação incrível, foi uma inovação incrível. Ele começou fazendo Very Easy, que é Very Easy por quê? Porque era muito fácil de fazer. Aí esse Very Easy voava bem, tudo, ele fez o Long Easy. Com o Long Easy, para você ter uma ideia, com 3 Long Easys, eles deram acho que 2 ou 3 voltas ao mundo, com tiradas de cada vez de 14 horas. 14 horas voando sem parar. E é óbvio, ele fez o aeromodelo antes, ele não ia construir um avião que não voa. Tudo que você vê antes tem um protótipo. Começa aqui, vai para a prática, né? Vai para o material e depois vai para o tamanho real, tá? Então esse Vertical Turbine. Quer ver um outro avião estranhíssimo que ele fez? Ó? Olha aqui, ó. O Voyager. Esse avião deu várias voltas ao mundo. Olha só que coisa mais estranha. Você fala, poxa vida, mas só esses dois? Não, tem um monte. Mas não dá para mostrar tudo aqui. Ele criou vários tipos de aviões diferentes, com várias soluções inovadoras e melhorou muito a aviação no mundo. Tá famosíssimo ele no campo da aviação, mas sempre lembrando que tudo que ele fez começou onde? Com um aeromodelo aqui na cabeça e depois na prática. Ele criou tudo. E a hora que dá alguma coisa errada? Cara, se você não era um modelista, se você era um modelista iniciante ou um aspirante, você não passou por isso ainda. Eu já passei inúmeras vezes. Inúmeras, inclusive durante minhas lives aqui, tá? Eu já passei. Dá alguma coisa errada. É um desafio. Então, uma asa mal posicionada, um motor que não responde bem, a hora que você regula, você regulou errado, né? Ou um aeromodelo que não voa direito, cara, né? Mas eu passei por isso durante a construção. Então você tem que ver que não é só aí o problema. Durante a construção, você, de repente, você se depara com um problema. E agora? E agora, o poder da imaginação tem que resolver aquele problema. E é isso que nós estamos ensinando aqui, o poder da imaginação. Isso aqui é muito mais, tá? Do que uma live. Isso aqui é uma aula e vai para dentro do meu curso. Porque quem quer fazer o modelo tem que saber a fundo sobre o poder que tem dentro da própria mente, tá? Olha, solução pela imaginação. Então, como eu escrevi aí, é aqui que a coisa realmente acende uma luz brilhante, maravilhosa. Quando você tem um problema, ao invés de desistir, o que você tem que pensar no aeromodelismo? Ou na vida? Cara, se eu modificar isso aqui, e se eu usar aquela técnica, será que vai resolver? Volta para dentro da cabeça. Imagina aquilo, pensa na possibilidade de resolver ou de ter um problema maior, de ter algum trabalho ou não e resolve. Então,